Recording in. Muito boa noite, gente. Daqui a pouquinho a gente já começa, tá? Eu vou dar mais uns minutinhos para não começar e acabar entrando outras pessoas depois e aí perdem o comecinho. Vamos dar só mais uns 2 minutinhos até 8h05. Opa, boa noite, gente. Sala cheia, que coisa linda. Muito bem-vinda todas. É um prazer estar aqui, passando para vocês essas informações desse produto tão rico, né? De uma oportunidade linda, de uma mudança muito gostosa na nossa vida, né? De trocar várias coisas que não fazem muito bem na nossa rotina por soluções naturais, por coisas naturais, usando os óleos essenciais, né? Como essa solução. Então, primeiramente, eu vou me apresentar, né? Desculpa a minha voz, ainda está um pouco rouca, né? Final de semana passado teve a convenção da Doterra no Rio de Janeiro, eu tive lá, lá estava meio friozinho, não estava Rio 40 graus, estava Rio 20 graus, e acabei pegando bastante vento e frio, e fiquei sem voz. Mas dá para entender, dá para apresentar para vocês, e então, começando comigo mesmo, eu sou a Carolina Bertol, sou a Cacá Bertol, conheço, né, Doterra há alguns anos já, uso os óleos essenciais em mim, no meu filho, na minha rotina faz alguns anos, tive experiências incríveis que eu vou passar para vocês, né, o máximo que eu conseguir, e vou contar um pouquinho como eu conheci os óleos, né, qual foi o meu primeiro contato. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, agora já faz mais, já vai fazer 4 anos, tá bem, tive um câncer de mama, descobri um câncer de mama, era muito pequenininho, era muito recente, muito pequenininho, graças a Deus, fiz uma cirurgia de retirada, né, apenas do local, ainda bem que foi só do local, né, consegui fazer isso por ter detectado tão cedo, era na axila, e depois disso, né, o que isso me mostrou? Que existia alguma coisa,
na minha rotina, nos meus hábitos, que estavam em desacordo com a minha saúde. Então, com isso, eu resolvi fazer algumas mudanças, começar de leve comigo, né, essas mudanças, e a primeira coisa que eu fui buscar foi mudança na minha alimentação, né, melhora na minha alimentação, nada muito radical, mas fui buscar informações. E participei de alguns workshops de uma nutricionista que eu gostava muito, que eu gosto muito, a Luana Zappellini, aqui de Florianópolis, e ela usava óleos essenciais num deles para preparo de alguns alimentos, né? E aí tinha uma pessoa da doTERRA explicando alguma coisinha sobre os óleos essenciais. E óleos essenciais, na época eu achava que era um cheirinho, alguma coisa para trazer um bem-estar, né? Nada muito além disso, né? Alguma coisa que se usava em massagem, alguma terapia, que tu ia sair dali mais leve, mais tranquila. E ali naquele workshop eu vi que não, que era muito mais do que isso, né? Que óleos essenciais realmente são terapêuticos, dependendo da pureza e da qualidade do óleo essencial, ele consegue ser terapêutico. E aquilo ali me encantou demais, né? Naquele momento eu tinha certeza que era aquilo que eu queria trabalhar. Eu estava buscando uma transição de carreira, estava buscando uma nova carreira para mim, eu estava cansada, eu era agente de turismo, e eu estava bem cansada do turismo, né? Formada em turismo e hotelaria, muitos anos no turismo, passei por grandes mudanças no turismo, e eu estava procurando essa transição de carreira. Quando eu vi aquilo ali, eu realmente brilhei nos meus olhinhos. E nisso, no workshop, ela já começou falando, né, de alguns óleos muito importantes, um deles foi o de lavanda, e ela comentou que o óleo de lavanda, ele estimulava a produção de melatonina, tá? E, na época, eu tomava melatonina sintética, né? A gente sabe que melatonina é um hormônio natural, mas essa melatonina que a gente compra em farmácia, ela é sintética, imitando a melatonina natural. Então, eu comprei o óleo de lavanda no workshop mesmo e fiz a experiência naquela noite mesmo, como ela tinha sugerido. Pinguei uma gotinha no meu travesseiro e aquela noite eu tive um sono exatamente igual do que eu tinha quando eu tomava melatonina sintética. Eu peguei no sono muito rápido e eu sonhei bastante. Tá? Então, o fato de eu ter sonhado muito, né? Porque pegar no sono a gente pode estar cansada, acabar dormindo, né, mais tranquila. Eu demorava muito para dormir, mas tinha vezes que eu estava muito cansada, acabava dormindo. Mas o fato de sonhar muito me marcou demais. E aí eu vi que aquela lavanda entregava exatamente o que ela se propunha, de uma forma totalmente natural, sem efeito colateral nem. Então aquilo me marcou demais. Eu fiquei muito feliz de descobrir, né, essa opção para mim. E fui atrás de mais informações, né? Fiz uma postagem, até a mulher do meu primo que trabalhava já com doTERRA veio falar comigo, e nisso eu fui adquirindo outros óleos, cada vez mais apaixonada. E realmente eu tive resultados com esses outros óleos, igual eu tive de lavanda, né? Tudo que eles se propunham a fazer e que eu estava necessitando, eu tive o resultado com eles, eu e minha mãe, né? E futuramente meu filho, porque logo depois eu descobri uma gravidez, né? Descobri não, na verdade, fiquei grávida, né? Consegui engravidar. E, né, foi uma transformação bem grande na vida. E na gravidez, usei os óleos, né? E o uso até hoje. Hoje, meu filho, o Gaelzinho, tem 2 anos e 7 meses. E ele tá ali com os óleos essenciais desde a barriga, né? Eu vou contar algumas experiências que eu tive com ele também. Eu sei que tem algumas mamãezinhas aqui que vão gostar de saber. Então, gente, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a minha tela, tá? Opa, aqui. Aqui, gente. Eu só tirar um pouquinho aqui as nossas fotos, porque senão ocupa muito da tela, eu não consigo ler para vocês, tá? Mas, então, isso aqui, eu acredito que todos aqui saibam, né, que a gente, os óleos que eu tive, a apresentação naquele dia foram os da doTERRA,
E aqui a gente vai falar apenas de óleos da doTERRA, devido à qualidade, devido à pureza, e essas informações que eu estou passando são sobre óleos da doTERRA, né? Esses resultados que a gente tem são sobre óleos da doTERRA, e vocês vão entender por quê, tá? Que eu estou enfatizando bem isso. Então, aqui a gente tem exatamente isso que eu contei para vocês, né? Uma explicação um pouquinho mais técnica, né? A abordagem moderna de mercado, né? A comparação da abordagem moderna de mercado e da abordagem natural, que são os óleos essenciais. A abordagem moderna de mercado é a melatonina sintética, que eu tomava, né? Então, a gente consegue ver os fármacos, né? A indústria farmacêutica, criada para atenuar sintomas, né? A indústria farmacêutica, os remédios são muito bons para atenuar sintomas, né? Porém, eles pouco vão na causa raiz, muito pouco eles vão na causa raiz. Isso quer dizer que a gente acaba virando dependente, né? E a gente sabe muito bem que um remédio hoje em dia, dependendo do remédio, vai levando a outro e cada vez mais, né? A gente vê cada vez mais farmácias abrindo em cada esquina, e nem por isso a gente está mais saudável. Em contrapartida, a gente tem uma abordagem natural, que são os óleos essenciais, e eles vão, de certa forma, no sintoma, mas eles conseguem ir muito na causa raiz, né? Como eu contei para vocês, a melatonina estimula a produção, desculpa, a lavanda estimula a produção de melatonina do corpo. Então, é a melatonina natural do corpo. A lavanda, ela acaba regulando o nosso ciclo circadiano. O que quer dizer isso? Hoje em dia eu não preciso mais de lavanda para dormir. Hoje em dia eu pego no sono muito rápido. Eu regulei o meu ciclo circadiano de cortisol, né? Quando a gente acorda ali de manhã, a gente vai, onde o nosso cortisol está no máximo, depois meio-dia ele começa a descer, e mais final do dia é para inverter isso e começar a produção de melatonina para a gente poder ficar com sono na hora de dormir. E a gente tem isso muito desregulado, né? Então, a lavanda acabou regulando isso no meu corpo. Eu uso óleos essenciais para dormir ainda, de vez em quando eu uso, sim, principalmente pelo meu filho e tal, a gente consegue ter um sono mais profundo e mais gostoso, mas eu uso vários outros, né? Eu tenho algumas experiências com alguns óleos para dormir. Mas então aqui, o óleo essencial, ele consegue ir na causa raiz. Por quê? O óleo essencial, ele atua em 3 campos. Tá? Ele atua no físico, né, que é o que a gente mais vê, é o mais fácil da gente ver, é o que mais se ouve falar sobre óleos essenciais da doTERRA, porque muitas pessoas buscam isso por alguma saúde física, né, por algum problema físico, né, melhorar algum problema físico. Porém, os óleos essenciais conseguem ir no emocional, tá? Eles conseguem atingir o nosso emocional também, e conseguem atingir o nosso energético. O óleo essencial, eu vou dar o exemplo do óleo de rosas, tá? Que é o que tem a maior vibração energética. O óleo essencial de rosas é a substância natural conhecida pelo homem com a maior vibração. Se sabem, né? Hoje em dia se sabe que o nosso corpo vibra em 62, 64 MHz. Diferentes partes do corpo têm vibrações diferentes, tá? Isso que eu falei é uma média. Quando a gente baixa essa vibração do nosso corpo, o nosso corpo fica suscetível a doenças. E quando a gente consegue elevar a nossa vibração, a gente mantém doenças afastadas de nós. Assim como a questão da acidez, né, do corpo alcalino, da gente alcalinizar o sangue, tudo isso tem a ver com a gente deixar o nosso corpo suscetível a doenças ou não. A vibração também. Então, quando a gente usa um óleo essencial, a gente está elevando a nossa vibração. Tá? Eu falei do óleo de rosas, mas os outros óleos essenciais também têm altíssima grau de vibração. O de rosas, para vocês terem uma ideia, é 320 MHz. Então, quando a gente passa, a gente eleva muito a nossa vibração, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que eles são, né? O que eles são, de que forma que eles atuam no nosso corpo. Aqui a gente tem o exemplo de uma folhinha de hortelã-pimenta, tá? Da peppermint, um tipo de hortelã, né? E do lado a gente tem ela bem ampliada, mostrando aquelas bolsinhas amarelinhas. Nessas bolsinhas amarelinhas é onde está o óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, o óleo essencial não é simplesmente a gente pegar uma planta, né, fazer com que ela, né, ferver ela, fazer tipo um chá, ou ele não vem na planta inteira, ele não está na planta inteira, ele está num local muito específico. Ele, para a planta, ele é conhecido como o sistema imunológico da planta, porque muitas vezes ele é
a defesa da planta, ele é usado para regenerar a planta, ele é usado para atrair agentes polinizadores, para afastar agressores, tá? Então, ele é conhecido como sistema imunológico da planta. Ele tem uma função muito específica. Existem plantas que têm até 3 óleos essenciais em uma planta só, né? O caso da árvore da laranjeira, por exemplo. A gente vai ter o óleo de laranja na casca da laranja, né? O óleo dos cítricos estão todos na casca. Eu vi que alguém aqui me levantou a mão. Eu vou pedir só para a gente fazer as perguntas bem no final, tá? Não sei se eu vou conseguir ver se tem alguém querendo entrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não. Bom, se alguém souber de alguém querendo entrar, eu não sei se eu consigo ver aqui. Pode ir me avisando. Que daí eu acho que eu tenho que parar de compartilhar a tela para poder adicionar a pessoa. Mas então o óleo de laranja, a laranjeira ela tem o óleo de laranja, a casca da laranja, ela tem o óleo de neroli na flor, é um cheiro fantástico. E ela tem o óleo de petigrã na folha, que também é um cheiro maravilhoso. A petigrã é conhecida como a lavanda masculina, tá? Porque ela tem as propriedades parecidas e um cheiro que agrada mais aos homens do que a lavanda. E então existem plantas, né, que têm apenas um óleo essencial, né, como no caso da hortelã-pimenta. Mas é interessante a gente saber que somente as plantas mais desenvolvidas, as plantas mais, agora me fugiu a palavra, mais elevadas, a partir de um certo período da história que as plantas começaram a ter óleos essenciais, tá? Não é sempre, não são todas as plantas que têm, mas algumas plantas têm. Eu quero lembrar dessa palavra. Se alguém souber me ajudar, pode tirar ligar o microfone. Evoluídas. Plantas mais evoluídas têm óleos essenciais, tá? Tanto que se sabe que lá, muito antigamente, as plantas não tinham flores, né? E as flores, a questão das flores, são plantas extremamente aromáticas, né? As plantas que têm flores são plantas mais evoluídas, tá? E como que os óleos essenciais agem no nosso corpo, né? Um óleo essencial, ele é constituído de 60 a 100 componentes terapêuticos. Um remédio, muitas vezes, ele é um componente terapêutico que está dentro de um óleo essencial, ele é retirado dali, isolado e reproduzido sinteticamente. Então, o remédio, às vezes, é cópia de um componente de um óleo essencial. Quando a gente tem esse componente dentro do óleo essencial, a gente tem ele vindo da natureza, direto para o nosso corpo. As nossas células, elas entendem aquilo como natural. E as nossas células têm receptores naturais para óleos essenciais. Olha que incrível, gente. Então, o nosso corpo entende aquilo como natural. Logo, não há efeito colateral. Quando o óleo essencial é usado de forma correta, não há efeito colateral. Então, o óleo essencial ele consegue agir dentro da célula, uma vez que as nossas células têm receptores naturais para óleos essenciais. Já um remédio, não. Isso é uma coisa que eu descobri depois de fazer doTERRA, que remédios não conseguem penetrar nas nossas células e quando conseguem, eles acabam agredindo. Tá? Então, por isso que tem tanto efeito colateral. Por ser algo sintético, né? Algo diferente ao nosso corpo. O óleo essencial consegue ultrapassar até a barreira hematoencefálica. O nosso cérebro, ele é uma dos órgãos mais blindados do nosso corpo, por causa da barreira hematoencefálica. E o óleo essencial, né, a barreira hematoencefálica permite que o óleo essencial chegue ao nosso cérebro. Nós temos hoje óleos essenciais, hoje não, né, desculpa, óleo essencial é algo milenar, né, é conhecido desde os egípcios. Então, principalmente esse que eu vou falar, que é o frankincense, responsável por regeneração celular. Então, quando a gente usa um frankincense pingando no topo da cabeça ou na coluna, a gente ajuda o nosso corpo a produzir células saudáveis, tá? A gente está ajudando o nosso corpo a restabelecer uma saúde nas células neurais, né? A gente consegue que hoje se sabe que o nosso cérebro não é mais aquela, né? Antigamente se achava que as células neurais morriam, né? Os nossos neurônios morriam e não eram mais
não voltavam a ser produzidos pelo nosso corpo. E hoje já se sabe que sim, que o nosso corpo produz neurônios novos. Então, quando a gente usa óleos essenciais, a gente está ajudando o nosso corpo a produzir neurônios saudáveis. E o que isso significa? Isso significa que a gente consegue ter usar os óleos essenciais como uma prevenção para doenças neurológicas e principalmente doenças neurológicas, né, que ocorrem mais em idades mais avançadas, tá? Um óleo essencial, ele é extremamente concentrado, né? Vocês podem ver aqui que tem um exemplo da hortelã-pimenta, que uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá. E o que isso quer dizer, gente? Que óleo essencial é muito barato, tá? Por mais que talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, não, mas óleo essencial é muito caro, do terra é muito caro, mas se a gente pegar um vidrinho desse, tá? Tem 15 ml de óleo essencial aqui, são 300 gotas dentro desse vidrinho, tá? O que faz com que uma gota equivale a centavos. Então, tu vai numa farmácia comprar um paracetamol, tu vai gastar mais naquele paracetamol do que numa gotinha de hortelã-pimenta, que também ajuda na dor de cabeça, tá? Vamos falar um pouquinho agora da doTERRA, tá? É só para sair um pouquinho aqui para ver se tem alguém. Não tem ninguém na sala de espera, ótimo. Tá. Então, vamos falar um pouquinho da doTERRA, né? Por que hoje em dia está sendo muito falado sobre óleos essenciais, né? Cada vez mais a gente ouve falar sobre óleos essenciais. A chegada da doTERRA no Brasil se fez vai fazer 5 anos, tá? E a doTERRA, ela tem os melhores óleos essenciais do mundo. Isso quer dizer que quando a gente usa um óleo da doTERRA, quando a gente usa ele de forma assertiva, né? O óleo para aquilo que a gente busca, a gente tem resultado. Tá? E tem um resultado incrível, um resultado muito rápido, um resultado muitas vezes que se a gente comparar com um remédio, ele é praticamente no mesmo tempo, ou até mais rápido, sem efeito colateral. Então, assim, as pessoas realmente estão falando, estão passando de boca a boca essa informação, porque cada um que entra em contato com doTERRA fica encantado, tá? Por que doTERRA é tão marcante? Por que são os melhores óleos do mundo? A doTERRA, o principal pilar dessa empresa é esse produto. E o produto, a doTERRA, a qualidade desse produto, né? A doTERRA tem um cuidado extremo com a qualidade desse produto. É um grande diferencial das outras empresas, porque 95% dos óleos essenciais existentes no mundo são adulterados. Se sabe que eles são adulterados. Para vocês terem uma ideia, é produzido hoje... Eu não sei os números exatos, tá? Mas é só para ter um exemplo para vocês. É produzido, sei lá, 5.000 toneladas de hortelã-pimenta por ano no mundo, né? Você tem como saber o quanto de hortelã-pimenta é produzida por ano. Só que são vendidos 8.000 toneladas, né? E como que é vendido isso? Então, por mais que tu olhe ali no rótulo, óleo essencial puro, às vezes nem a própria empresa sabe se é puro ou não. Por quê? Porque para a gente chegar na fonte de um óleo essencial, geralmente são comunidades muito isoladas, tá? Geralmente é muito difícil ter acesso à informação, à comunicação com essas comunidades. E então o que a gente consegue de comunicação são com atravessadores, tá? E os atravessadores acabam, infelizmente, adulterando esses óleos essenciais. Então, como que a doTERRA faz para não acontecer isso com os óleos dela? Ela tem domínio de toda a cadeia, tá? A doTERRA, um outro pilar da doTERRA é cuidar do co-impacto com os produtores dela. Então, quando ela descobre uma comunidade que produz aquele óleo essencial da qualidade que ela precisa, com os níveis de cada componente terapêutico que ela precisa, os níveis ideais, ela vai até a comunidade, ela faz um estudo do que a comunidade precisa, ela paga um preço justo conforme o que a comunidade precisa, independente do valor que aquele óleo essencial está no mercado. Então, ela realmente muda a vida daquela comunidade. E ela faz, claro, a comunidade começa a atender exclusivamente a doTERRA. E com o maior prazer, né, gente? É realmente muito bonito o trabalho que a doTERRA faz de co-impacto nas comunidades. E nisso, no caso de plantações, por exemplo,
né? A lavanda ela é cultivada. Então, a doTERRA tem acordos com, né? Tem plantações exclusivas com pequenos produtores. E os mesmos que começaram continuam até hoje. A doTERRA nunca vai ter a plantação própria, porque ela incentiva os pequenos produtores. Tá? Ela só vai alimentando cada vez mais outros pequenos produtores. Então, com isso, né, ela domina toda a cadeia até o cliente final. E todos os lotes da doTERRA são feitos, em todos os lotes são feitos 54 testes, 11 fora da doTERRA, em laboratórios fora da doTERRA, para a própria doTERRA ter a certeza do padrão, tá? Com isso, ela conseguiu padronizar o que tem dentro de um vidrinho de óleo essencial, porque vocês concordam que coisas da natureza, é muito difícil a gente conseguir ter certeza do que tem ali, né? Plantas, dependendo de onde ela é plantada, do solo que ela é plantada, da incidência de sol, do quanto de chuva que ela recebeu, os componentes ali dentro vão mudar. Tá? Então, ela tem um cuidado extremo com isso. E ela consegue padronizar o que tem ali dentro. Então, quando a gente usa um óleo essencial da doTERRA, a gente tem certeza do que tem ali dentro e do resultado que a gente vai ter. Uma lavanda plantada aqui no Brasil não vai ser igual à lavanda plantada na Bulgária, que é onde ficam as plantações da doTERRA. Ah, mas a lavanda mais famosa é a da França. Só que na Bulgária a gente tem a lavanda mais potente, tá? Que é a lavanda ideal, com a composição ideal que a doTERRA precisa, que a doTERRA quer vender, que a doTERRA quer oferecer para os clientes. O cultivo da doTERRA, o cultivo e a extração é sempre feita ou no país de origem, onde tem a composição ideal, ou no local onde se acha o solo com a composição ideal. Então, a doTERRA tem espalhado pelo mundo inteiro plantação e cultivo, né? Melaleuca na Austrália, tem muita extração de óleo no Quênia, o frankincense na Somália, a copaíba aqui no Brasil, na Amazônia, a lavanda na Bulgária, né? Tudo espalhado pelo mundo. Então, realmente precisa ser uma empresa muito grande para oferecer essa qualidade de óleos essenciais para vocês. Aqui, gente, explicando algumas formas de uso dos óleos essenciais. Tá? A gente pode usar de algumas formas. Aromático, só um minutinho. O uso aromático é o mais conhecido, né? Aromaterapia. Então, a gente consegue usar através de difusores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Aqui é um difusor, né? O difusor, ele precisa ser ultrassônico. O que isso quer dizer? Dentro dele, a gente coloca água, e essa fumacinha que sai, a água e o óleo essencial que a gente quer, né? Inclusive, a gente pode botar alguns óleos essenciais ali dentro, né? Fazer uma misturinha conforme que a gente precisa. E essa fumacinha, ela é por vibração, ela não é por aquecimento. Quando a gente aquece um óleo essencial, a gente está perdendo propriedades terapêuticas do óleo essencial. Então, jamais coloque um óleo essencial naquele plugzinho de tomada, naquele de cerâmica. Tá? Aquilo ali é para essência, só para dar um cheirinho na casa. E a gente sabe que essência é sintético. Então, uma vez que a gente bota aquilo ali com uma essência, a gente está inalando uma coisa sintética. Então, no difusor, a gente tem essa... Acho que alguém está tentando isso, tá? No difusor, a gente tem algo muito, muito democrático, né? Algo que a gente consegue colocar ali e todo mundo que está naquele ambiente vai se beneficiar daquele óleo essencial, tá? Já existem outras formas de inalação, né? Por exemplo, a gente pingar na mão uma gotinha e a gente esfrega essa gotinha e inala umas 3 vezes, né? Bem profundo. Quando a gente faz isso, a gente tem um resultado muito rápido em questão emocional, tá? Em 20 segundos, esse óleo essencial chega no nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico é o sistema que regula as nossas emoções. Tá? Então, é uma forma, eu chamo de forma emergencial, né? Quando a gente está com algum problema emocional, tá ansiosa, nervosa, é uma ótima forma de usar um óleo essencial. E também existem colares aromáticos, né? Alguns, né? Pingar no algodãozinho, tem algumas formas de fazer o uso aromático, conforme que a gente está precisando. Uso tópico. O uso tópico nada mais é do que passar na pele, né? Porém, o óleo essencial, ele é um composto volátil, tá? Ele é volátil. Por mais que ele tenha o nome de óleo, ele tem o nome de óleo porque ele não se mistura em água, né? Há milênios atrás foi dado o nome de óleo, exatamente por isso, para ele não se misturar em água, mas ele não é um óleo. Quando a gente passa, assim, não fica gorduroso. Ele logo volatiliza. Então, quando a gente faz uso tópico, o ideal é que a gente consiga carrear com algum óleo vegetal, né?
Então, note que óleo essencial e óleo vegetal são coisas diferentes. O óleo vegetal vai ser gorduroso, né? Vai ter uma certa gordura para a gente poder espalhar na pele, hidratar a pele e ter tempo da nossa pele absorver o óleo essencial, tá? Então, esse é o ideal. Alguns óleos precisam dessa diluição, tá? Inclusive, orégano, canela, tomilho, são óleos quentes, dermocáusticos, a gente precisa diluir eles para passar na pele, senão pode causar uma irritação. Eu faço muito uso tópico no meu filho, tá? Aqui eu tenho, inclusive, alguns rolonzinhos dele, né, do Kit Kids, por exemplo, o Brave, que eu uso antes de ir para a escolinha, para ele ir mais tranquilo, o Stronger, que é isso, o Stronger é um blend da doTERRA para proteção, para melhora da imunidade. Então, a doTERRA tem alguns óleos já voltados para crianças, né? Então, dependendo da idade, já é possível usar esses blends da doTERRA. E por que o Rolon, né? O Rolon puro, assim, na verdade, tem vários óleos essenciais aqui dentro, tem o óleo de coco, então fica muito prático eu pegar, passar no pezinho dele, passar na coluninha. Eu uso Rolon também, tem alguns Rolons na minha bolsa, né, que eu passo no meu pulso, já faço assim, aproveito para inalar também, né, o uso tópico é um uso muito gostoso, né, que inclusive massagens, né, a gente consegue fazer massagens com óleos essenciais e potencializar aquela massagem de uma forma incrível. Eu acabei não falando do peppermint, né? Ali no uso aromático, geralmente a gente já comenta do peppermint. O peppermint é um óleo muito marcante para quem tem problema de respiração, quem está com o nariz entupido, mas não é só isso. Tá? Ele dá aquele frescor, né? Ele abre as nossas vias respiratórias e dá um frescor na pele também. Ele nos desperta, então ele nos deixa mais alerta. Quando a gente começa o dia a inalar um peppermint é maravilhoso. Ou antes de um treino, né, de algum exercício físico, ele vai melhorar a nossa disposição em 10 vezes. Tanto que atletas de alta performance já estão usando peppermint antes de treinos. Tá? Times de futebol, né, Corinthians, Palmeiras, estão usando peppermint, e o Deep Blue, que é o que eu vou falar agora, que é esse aqui, né, o seguinte. O Deep Blue, ele é o único óleo da doTERRA que não pode ser nem inalado e nem ingerido, tá? Tanto que ele tem essa travinha aqui na tampa, ele é para dores musculares, dores nas articulações, né? Então, dores, geralmente dores no corpo. Eu tenho clientes que já usaram ele para vocês terem noção do que ele consegue com dor, usaram eles em fibromialgia, tá? E estão tendo resultados incríveis. Então, né, a minha mãe usa, o Deep Blue já tem pomada, assim, né, como ele é para uso tópico, a doTERRA já vende ele em formato de pomada também. E a minha mãe tem isso aqui de cabeceira dela, porque ela tem artrose nas mãos. Então, ela passa antes de dormir, e se ela esquece de passar, pode ter certeza que ela vai lembrar no meio da noite. Ela vai ter que acordar e passar a pomada, né, porque a artrose é algo que dói muito nos dedos dela, e a pomada tem ajudado demais. E, por último, a ingestão. A ingestão é algo que só pode ser feito com óleos da doTERRA. A doTERRA é a única empresa aqui no Brasil que tem a permissão da Anvisa e da Covisa para comercializar óleos essenciais para ingestão. É a única que tem qualidade suficiente para isso, que oferece a segurança para fazer ingestão. A ingestão, geralmente eu gosto de fazer ingestão quando tem questões sistêmicas, né? Ou que seja no nosso trato gastrointestinal, bexiga, né? Questões sistêmicas, a ingestão funciona muito bem. Agora, a forma de uso melhor para cada coisa, o consultor de bem-estar vai conseguir te orientar muito bem, tá? E é a forma que a gente consegue adaptar na nossa rotina, tá? Porque a ideia aqui é criar uma rotina com os óleos essenciais, é trazer de volta a saúde para o nosso corpo, não ficar remediando. Então, a gente não usa óleos essenciais, claro, é possível usar dessa forma? É possível, como remédio, né? Fiquei doente, agora vou procurar meus óleos essenciais. Eu uso dessa forma também, mas eu uso para não ficar doente, para reestabelecer uma saúde dentro do meu corpo. A ingestão é feita através, né? Tu pode pingar uma gotinha na água de manhã, eu pingo com o lemon, né? O limão siciliano de manhã, tomo um copo de água com lemon. Mas eu já ouvi que não pode pingar na água. Pode, tá, gente? Não tem problema nenhum pingar na água, porque a princípio a gente botaria numa colher e tomaria. A questão é que ele não se mistura na água. Então, tu vai tomar ali, talvez ele fique um pouquinho no copo, né? Tu pode preencher o copo de novo, não tem problema nenhum, tá?
A ingestão também pode ser feita junto com mel, por exemplo, saborizando um mel. Pode ser feito saborizando várias comidas, né? Vários pratos. Pode ser feita dentro de cápsulas, porque nem todo óleo essencial vai ter gostinho bom. Nem todo. O óleo essencial não é um cheirinho, né? Não é algo para ser agradável, por mais que tenha muitos óleos essenciais extremamente agradáveis, ele não é feito para isso, tá? Existem óleos que a gente não vai gostar muito do cheiro nem do gosto, mas tem propriedades incríveis. Então, por exemplo, o orégano, que eu falei que ele é dermocáustico, ele precisa ser tomado dentro de uma cápsula. O On Guard, ele pode ser tomado fora da cápsula, mas ele é bem picante, né? Eu acabei, para minha coluna, agora antes de fazer para a minha garganta, antes de fazer a apresentação, tomei uma gotinha de On Guard para dar uma anestesiada, porque ele tem essa coisa picante do cravo, mas eu prefiro tomar ele dentro de uma cápsula, tá? Agora tem gente que ama o gosto dele. E o On Guard, ele é para quê? O On Guard, ele é um blend da doTERRA, assim como o Deep Blue, né? São vários óleos juntos ali, com o mesmo propósito. E o propósito do On Guard é melhorar a nossa imunidade. Ele foi um óleo que, na pandemia, em vários países, ele terminou. Acabou o estoque da doTERRA. Ele tem cravo, laranja, canela, alecrim, tá? E esses óleos vão ajudar muito a melhorar a nossa imunidade. Opa, não tá baixando, abaixou. Aqui tem alguns outros produtos da doTERRA, tá, gente? É o difusor, né, uma fatinha do difusor, o óleo de coco da doTERRA, ali eu não comentei que na questão tópica, a doTERRA tem um óleo vegetal, que é o óleo de coco. Ele é fracionado, é retirada a gordura dele. Então, ele faz com que no rolon, quando a gente monta um rolon, ele não fique duro, igual o óleo de coco de cozinha, né? O óleo de coco de cozinha que não seria, no frio, já ficaria duro e não daria para passar, né? Teria que esquentar antes. Ele não tem cheiro também. Eu lembro que quando eu comecei a usar os óleos da doTERRA, eu usava óleo de coco de cozinha e minhas roupas ficavam tudo com cheiro de maquiagem rançosa, maquiagem velha, por causa do óleo de coco. Então, esse óleo de coco não fica esse cheiro, tá? Ele fica líquidozinho, não fica com cheiro, ele é ótimo para espalhar na pele, não fica gorduroso na pele também, por ser fracionado. Mas é possível usar com outros óleos vegetais, tá? Aqui é o shampoo, o condicionador, a pasta de dente do On Guard, né? Que a gente sabe que o cravo é maravilhoso para os dentes, para limpeza bucal também. Então, o On Guard já tem essa linha da pasta de dente. E aqui eu convido vocês a refletir um pouquinho sobre a vida de vocês, tá? A vida, questões de saúde, de bem-estar. O que vocês gostariam de sentir mais e o que vocês gostariam de sentir menos. E tragam isso para a pessoa que convidou vocês para a sala, para ela poder orientar o que vai ser melhor para vocês, tá? Se vocês precisarem da minha ajuda, também vou estar à disposição. Então, aqui a gente vai falar sobre alguns óleos essenciais, tá? Alguns blends da doTERRA e alguns óleos essenciais para vocês conhecerem o que eles podem fazer por vocês. A gente vai falar dos 12 principais, né? 3 a gente já falou ali em cima. O Brief. Brief é um blend da doTERRA totalmente voltado para o trato respiratório, tá? Para a saúde do nosso trato respiratório. Hoje mesmo eu tive um relato incrível da moça que trabalha aqui em casa, né? Ela estava limpando a casa e ela usava bombinha para asma durante muitos e muitos anos. E há muito tempo atrás eu fiz um rolãozinho para ela de brief, botei copaíba, né? Que é a copaíba anti-inflamatória, acho que botei um pouco de frankincense, não lembro exatamente o que, faz bastante tempo já. Mas principal, o brief. E falei, passa no peito todos os dias, passa nas costas, né? Passa até na mão para dar uma inalada no óleo essencial que está ali. E eu acho que ela não usava. Só que esses tempos ela comprou uma pomada de P-Blue, porque ela estava com o pescoço muito dolorido, e começou a usar e está apaixonada pela pomada. Então ela começou a dar credibilidade para os olhos. E aí ela começou a usar o rolãozinho que eu tinha feito, faz um mês. E faz um mês que ela não usa mais a bombinha dela. Ela me falou hoje. Então, é esse tipo de resultado que a gente tem, né? Claro, desde que a pessoa use, né? Porque até hoje ela não tinha me falado que ela não tinha usado. Então, ela realmente teve um resultado muito incrível com o Brief. E é um óleo que eu uso muito no Gael, né? Volta e meia eu faço ciclos, né? Passando o Brief no peitinho antes de dormir.
E se ele chega a ficar resfriado, doentinho, gripadinho, eu intensifico aquilo, tá? Eu começo a passar o Rolon mais seguido nele. Zengest. Zengest é um blend também da doTERRA, né? Quando eu falo blend, né? Só lembrando, são vários óleos essenciais para o mesmo fim, ali dentro, na composição ideal, tá? Que vai atender para aquela questão. Então, o Zengest, ele é para o nosso trato gastrointestinal. O Zengest, ele vai atender nosso estômago, né? Com gastrite, azia, refluxo, até questões mais graves, tá? Nosso intestino solto, intestino preso. Sim, gente, um contrário do outro. Lembra, o óleo essencial, ele não é um remédio. Ele não é um carvão que vai trancar, nem um laxante que vai soltar. Ele vai regular o nosso intestino, ele vai trazer saúde para o nosso intestino. Questões de alergia, de intolerância, ajuda muito, tá? Eu não estou dizendo aqui que vai simplesmente curar como mágica, mas ele vai auxiliar, vai ajudar de alguma forma, tá? A ter uma melhor digestão. Eu tinha síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável não se sabe a causa, né? A gente tem que fazer 1000 exames para descartar tudo e saber que é isso. E o Zengest hoje em dia me ajuda muito. Tá? Raramente eu tenho crise. Antigamente eu viajava, eu ficava tensa já quando viajava, ia almoçar em algum lugar fora, né? Sabia que dali eu ia ter que ir no banheiro, era algo bem, bem ruim. E hoje em dia eu já fico muito mais tranquila, é algo que eu nem lembro, na real, eu não lembro. E acontece de eu ter, assim, por exemplo, se eu tomei um vinho num dia anterior, pode acontecer de ter, mas é muito, muito raro. O Zengest também, né, tem um caso que eu vou contar para vocês, porque eu acho muito importante, tá, em relação a isso. Ele tem uma cliente que ela tomava omeprazol e pantoprazol durante muitos anos, não sei qual dos dois, tá, algum ol desses, durante muitos anos, e ela começou a fazer um tratamento com limão e com Zengest, né, acompanhar, né, fazer junto a ingestão do limão e do Zengest. E um dia eu recebi um áudio da consultora que atendia ela, mostrando, né, o áudio dela que ela estava muito feliz, que ela tinha conseguido parar de tomar e que ela tinha comido uma coxinha e um chocolate e não tinha tido dor de estômago. Tá? Então, é algo que a gente tem como ferramenta de uma forma muito, muito intensa, né, que pode mudar muitas vidas. A lavanda, gente, a lavanda é o bombril da aromaterapia, é o nosso bombril, 1001 utilidades, e também acredito que seja o óleo essencial mais conhecido. Só que ela é conhecida como ansiedade, né? Baixar, que a gente fique mais tranquilo, Porém, a lavanda tem 1000 outras coisas, tá? A lavanda estimula a produção de colágeno, a lavanda relaxa o músculo, a lavanda melhora dores, né? Ajuda na questão analgésica, a lavanda ajuda em picada de inseto, em queimadura, em regeneração de pele. Lavanda é incrível, tá? Eu uso demais no Gael, ele tem alergia à picada de inseto, então se eu vejo uma picada e eu passo a lavanda na hora, ela não chega a ficar aquela bolinha, tá? A picada. Se eu vejo depois, né, aí fica aquela bola, ele começa a coçar. Lavanda também para bruxismo é incrível, tá? Lavanda para tanto a lavanda quanto o Zengest, fazer uma misturinha dos dois, tá? Para bem diluidinha, para cólica de neném, é fantástico, tá? A copaíba também ajuda. A lavanda, quando a gente tem nenezinho, a lavanda foi o óleo que eu mais usei no Gael. Quando a gente tem nenezinho, a gente faz, né, várias misturinhas. Eu tenho até no meu Instagram ali algumas misturinhas que eu usei muito no Gael. Quando estava nascendo dentinho, quando estava com cólica, ele não teve cólica, na verdade, mas ele chegou a ter uma dorzinha de barriga uma vez. Eu conto até essa história no meu Instagram. Né, questões de pele, bolinhas da fralda, alergia da fralda, tá? A lavanda foi um grande aliado nosso. E continua sendo, tá? Limão. O limão, ele é um limpador, tá? É quem limpa o nosso corpo. Ele faz um detox incrível, o limão siciliano. Então, ele é conhecido por limpar nosso trato urinário e por melhorar a retenção de líquidos. Ele também consegue limpar o nosso fígado. A minha mãe tem um caso, assim, que é famoso entre as nossas consultoras, que ela conseguiu eliminar gordura no fígado. Ela tinha, durante anos e anos, ela tratava durante anos e anos com a gastro dela, gordura no fígado,
e sempre mantinha, né? Aquilo não aumentava, não ficava pior, mas também não conseguia curar. E com o limão, ela tomou durante 2 meses, depois ela incluiu o Smart Sasse, tá? E aí ela retornou na médica, né, de rotina, para ver como é que estava, todas as questões gastro dela. E quando a médica pediu ultrassom e os exames de sangue, ela concluiu que não existia mais gordura no fígado. Tá? E sim, a minha mãe fez, né? Assim que ela descobriu os óleos essenciais, que a gente descobriu, e que ela viu a potência dos óleos, ela foi atrás de informação exatamente para essa questão, tá? Ela fez exatamente para essa questão. E ela teve esse resultado incrível com limão. Eu, na minha gravidez também, usei muito limão. Depois de 3 meses, eu voltei à ingestão do limão. E durante esses 3 meses, o que eu sofri com o intestino preso, nossa, eu acho que foi o período que eu mais fiquei dias seguidos sem ir no banheiro. Acho que chegou uns 4 dias, tá? E o limão, assim que eu voltei com o limão, aquilo já regularizou. A melaleuca. Melaleuca também é uma grande aliada das mamãezinhas, tá? Foi uma grande aliada minha, ainda é uma grande aliada. Questões de pele também, alergias, irritações na pele, desparasitação, para questões fúngicas, tá? Questões fúngicas, ela é incrível, ela inclusive na minha gravidez também me ajudou demais. Eu tive candidíase de repetição na gravidez, porque na gravidez a gente baixa muito a nossa imunidade, e eu tratava com melaleuca. Graças a Deus não precisei usar, né, outros remédios e tal. Então, a melaleuca me ajudou demais, ainda me ajuda, tá? Eu tive há um tempo atrás, também usei a melaleuca. E pé de atleta, né, frieira, unhas, tá, gente? Unhas, para fortalecimento das unhas, para fungo de unha, a melaleuca é fantástica. Então, ela ajuda bastante nessas questões de agentes externos, né? Também se sabe que a melaleuca ela é uma ótima, ela é ótima para asepsiar o ambiente e superfícies. Tá? Agora, na pandemia, existia um estudo na universidade, aqui na UFSC, né, na Universidade Federal, enquanto ainda podia ter estudo, né, enquanto não tinha fechado tudo, e se descobriu que a melaleuca ela asepsiava por até 6 horas uma superfície, inclusive do coronavírus. Tá? O balance, tá? Que foi adicionado o balance para a gente falar realmente dos 12. O balance, ele nos traz um equilíbrio emocional muito incrível. Tá? Inclusive, eu uso no Gael, dias que ele está muito agitado, eu começo a usar na coluninha dele. Tenho muito resultado com balance em crianças autistas, né? Eu atendo bastante mamães de crianças autistas, eu tenho bastante contato, e o balance é um dos que eu indico. E o balance, quando a gente pinga um balance na mão e inala, ele tem um cheirinho tão gostoso. Tem uma colega minha que fala que é o cheirinho de cobertorzinho quente no inverno, tá? E é bem isso, gente. Parece que te acolhe, te abraça. Ele é um mix também para equilíbrio emocional, tá? Muito voltado para o emocional. Porém, esse mix, a gente sabe que ajuda na circulação também. Então, casos de varizes, de má circulação das pernas, pessoa que precisa trabalhar muito em pé, o balance pode ajudar muito. A tangerina é o óleo da alegria, né? Todos os cítricos, eles precisam de muito sol para amadurecer. Então, geralmente, eles trazem a alegria de um dia de sol dentro deles. E a tangerina é muito conhecida como óleo da alegria, tá? É muito conhecida pelo seu lado emocional. Um óleo para trazer criatividade, melhora na comunicação, e à noite, para dormir, ela consegue acalmar pensamentos acelerados, tá? Ela é fantástica. Muito usado em caso de depressão também, tá? E agora vamos chegar no óleo principal, tá, gente? Esse aqui é o rei dos óleos, esse aqui é o óleo que quem conhece ele se apaixona e não deixa de usar nunca mais, tá? É o frankincense. Ele é conhecido como olíbano aqui no Brasil, tá? E é um óleo milenar, ele inclusive está na Bíblia. Ele foi um dos presentes que Jesus Cristo ganhou quando nasceu, né, na manjedoura. Mirra, ouro e incenso. Incenso é o óleo essencial de frankincense. A mirra também era um óleo essencial, era algo extremamente valorizado na época, né, comparado a ouro. E o frankincense, por que ele tem essa fama, né, de rei dos óleos? Porque simplesmente ele é um regenerador celular. Então, quando a gente fala em regeneração celular,
a gente pensa, para que ele pode funcionar? Gente, para tudo, né? E quando a gente bota o frankincense no blend, ele vai potencializar aquele blend, tá? Ele realmente funciona para tudo. E como eu falei, né? Pingar um frankincense aqui ou passar na coluna vai ajudar muito em questões neurológicas, tá? Em regeneração até das células neurológicas. O frankincense também é muito conhecido pela parte emocional dele, tá? Ele é um óleo aterrador, ele nos traz para o momento presente e ele nos dá clareza das situações que a gente tem. Então, quando a gente usa um frankincense, ele é conhecido como óleo da verdade, ele vai nos clarear situações que são problemas realmente, e a gente consegue mensurar aquele problema, sem fazer, né, uma tempestade num copo d'água. Esses tempos eu vi um relato sobre uma pessoa que disse que estava discutindo, eu acho que era com a mãe, né, era numa apresentação da doTERRA num ambiente grande, assim, num auditório, e essa pessoa deu o relato dela. E estava muito alterado em relação, né, a essa discussão, extremamente alterado. E ele lembrou de usar o frankincense, então ele foi para o quarto, tomou umas 4 gotas de frankincense e esperou ali uns 10 minutos, eu não lembro exatamente qual o tempo. E ele disse que depois desse período, ele não lembrava por que ele tinha discutido com a mãe. Ele não lembrava o motivo. Então é isso que o frankincense faz, né? Em um passo de mágica, ele viu, deu um chacoalhão ali e disse, olha só, pela besteira que vocês estão discutindo. Então, tira essa besteira da cabeça e tirou da cabeça e pronto, né? Não era algo relevante. Se fosse, é óbvio que ele lembraria, né? A copaíba, gente, tá? Por último, a gente vai falar da copaíba. A copaíba, ela é conhecida como um óleo, como um anti-inflamatório natural, tá? É um poderosíssimo anti-inflamatório, né? Lembrando que não é porque é natural que ele não funciona tão bem, tá? É um poderosíssimo anti-inflamatório. Copaíba e CBD, né, o canabidiol, eles atuam no mesmo sistema, tá? No endocannabinoide. É muito conhecido, é muito falado sobre CBD, por quê? Por causa da polêmica, gente, porque vem da cannabis, e é proibida a cannabis, o cultivo da cannabis, né? Então, a gente tem o CBD, que a gente precisa de uma receita para conseguir, tem um valor muito alto, e quando a gente consegue sem receita, a gente não sabe o que tem ali dentro. Então, pode vir THC junto e para o tratamento ser algo muito problemático ter THC. Então, é algo, né, mais com uma certa, com certos desafios usar o CBD. Em contrapartida, a gente tem uma copaíba com qualidade da doTERRA, com a garantia da doTERRA, com a garantia do CPTG, que é o selo da doTERRA, tá? Extremamente anti-inflamatório, que pode nos trazer os mesmos benefícios. Tá? A copaíba também tem um poder analgésico muito forte. A minha mãe, ela usa, junto com o Deep Blue, copaíba, num problema que ela tem no quadril. Eu uso muito no Gael também, né? Geralmente alguns blends dele, eu boto umas gotinhas de copaíba junto, blend no peitinho, né? Porque o anti-inflamatório, quando ele tá com tosse, quando ele tá com catarro, a gente colocar um brief com copaíba é perfeito para a gente passar no peitinho, tá? É perfeito para ajudar a descongestionar, tá? Eu tomo a copaíba todos os dias, tá? Tem períodos até que eu faço uma pausa, mas geralmente é um óleo que me acompanha na minha rotina de óleos essenciais. Por quê? Por ser um anti-inflamatório natural. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente sabe que a gente está tudo inflamado, né? Por causa da nossa alimentação, por causa dos lácteos, do glúten, o nosso intestino está permeável por essa inflamação. Então, a copaíba, fazer a ingestão, ajuda a desinflamar o meu organismo em geral, tá? Todo o organismo. Por isso eu faço o uso da copaíba. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho de como que vocês podem adquirir esses óleos, né? A pessoa que convidou vocês para essa apresentação vai orientar vocês direitinho, tá? É legal vocês, né? Essa pessoa vai conseguir trazer a forma que vai atender melhor vocês, e aqui eu vou apresentar as formas existentes, tá? A primeira forma, a gente consegue pagar, a doTERRA, ela funciona como se fosse assim uma Amazon Prime, por exemplo. Quando a gente paga uma taxa e se inscreve como cliente preferencial da doTERRA, a gente tem acesso a 25% de desconto nos produtos, tá? Então é um desconto muito grande.
E como que a gente consegue se tornar esse cliente preferencial? Pagando a taxa de R$90, né? Como eu falei, você já tem acesso a esse desconto, você escolhe os produtos que você quer já com esse desconto, ou comprando um kit de cadastro, tá? A doTERRA, esses 12 óleos que eu falei, não é à toa que a doTERRA escolheu esses 12 óleos como os 12 principais, tá? Ela escolheu esses 12 porque quando a gente tem uma caixinha com esses principais óleos, a gente consegue atender até 80% das nossas necessidades diárias, que seriam atendidas com alguma coisa artificial, com alguma coisa que faria mal para o nosso corpo, né? Ou algum remédio que não seria necessário se a gente tivesse os óleos, ou uma melhora da nossa saúde, aí a gente acaba eliminando um monte aqui. Remédio aqui em casa, assim, ó, eu pego a caixinha, venceu, venceu, venceu. É isso que eu faço hoje em dia, tá? É muito raro a gente utilizar remédio. Então, a gente entende que isso é um estilo de vida, tá? A gente eliminar várias coisas e agregar os óleos essenciais. Então, não é à toa que estão aqueles 12 ali selecionados pela doTERRA. Os kits tem algumas opções de kit de cadastro, 2 com esses 12 e alguns outros que eu vou mostrar para vocês, tá? Que chegam a mais de 40% de desconto. E aqui a gente fica isento dessa taxa de R$90, tá? Isso é importante, tá, gente? Uma vez que vocês se inscrevam na doTERRA, a gente tem um acompanhamento muito próximo, né? A gente vai montar uma rotina para vocês vão ter acesso a grupos exclusivos de WhatsApp com informações de clientes VIPs, vai ter a consultoria personalizada, tem clube de vantagem para vocês, né, como opcional para vocês poderem participar ou não, vocês que decidem se participam do clube de vantagens para acumular pontos, né? Não existe isso de compra mensal obrigatória, não existe nada disso, tá? Vocês compram na hora que vocês quiserem ou participam do clube de vantagem para ter mais vantagem ainda e acumular pontos, é totalmente opcional. Então, o primeiro kit da doTERRA, esse aqui, o mais completo, o maior deles, tá? É o kit Soluções Naturais. Por que ele é o mais completo? Ele vem mais óleos essenciais além dos 12. Vem já a vitamina, o complexo de vitaminas, o ômega 3 da doTERRA, tudo de qualidade extrema, assim como os óleos. Shampoo, condicionador, óleo de coco, vem a pasta de dente, já vem o difusor, tá? Vem o creme. Normalmente esse kit custaria R$3.987. E com os 25% de desconto, ele custa R$2.990. Pode ser parcelado em 3 vezes sem juros, tá? Esse aqui, ele é o kit mais vendido da doTERRA, tá? Ele é o kit essencial para o lar, ele tem o melhor custo-benefício entre os kits. Por quê? Aqui vem 11 óleos de 15 ml, né, que é o tamanho maior. O Deep Blue, ele vem em pomada, né, já vem prontinho para a gente usar, fazer uso tópico. E ele vem o difusor. Tá? Aqui a gente adicionou o óleo de coco para já poder fazer uso tópico também. Mas ele vem já com o difusor. E se a gente somar, o desconto é tanto dentro desse kit, que se a gente somar óleo por óleo, o difusor está saindo de graça dentro desse kit, tá? Aqui a gente tem 45% de desconto dentro quando a gente adquire esses kits. Então, essa é a forma mais barata existente para vocês adquirirem os óleos essenciais de vocês, tá? Porque realmente tem um desconto muito grande. É o melhor custo-benefício. São 3 vezes de R$585. Como outra opção, uma opção com valor mais baixo, né? Não mais barato, os óleos dentro, mas valor mais baixo. A gente tem o Aroma Touch. Inclusive, agora foi lançado pela doTERRA o curso do Aroma Touch. A gente tem acesso à técnica do Aroma Touch, que é uma técnica de massagem exclusiva da doTERRA, utilizando esses óleos que estão aqui nesse kit. Então, para quem é aromaterapeuta, é um kit fantástico. Desculpa, para quem é massoterapeuta, é um kit fantástico. Então, a gente tem 8 óleos de 5 ml, o tamanho menorzinho, o óleo de coco e o difusor, tá? 3 vezes de 337. Também uma opção para quem quer muito difusor, mas não tem condição de adquirir o essencial para o lar, tá? Aqui a gente tem os mesmos 12 óleos em versão de 5 ml, sem o difusor, tá? Em versão de 5 ml. Então, é uma ótima opção para quem quer ter essa experiência de ter essa rotina com óleos essenciais, da gente conseguir substituir várias coisas por óleos, tá? Sentir realmente a potência dos óleos de uma forma integrativa, né? Que a gente consiga atender várias questões no nosso corpo. A gente já adicionou o óleo de coco para poder fazer esse uso tópico e fica 3 vezes de 290. E agora um lançamento na doTERRA faz pouco tempo que ela lançou esse kit, é o kit O Essencial, tá? Para
poder ingressar as pessoas que não têm condição de adquirir os outros kits, né? E aí a gente consegue atender vocês com 3 óleos de 5 ml e um expositor onde vocês vão poder completar os 12 óleos depois, né? Comprando um óleo e participando, inclusive, do clube de vantagens, né? Comprando um olhinho por mês ou mais, porque eu sei que vocês vão ter muita curiosidade de usar os outros, então acaba que um olhinho por mês, a curiosidade não vai deixar, só um olhinho. Mas ali já tem um expositor para vocês irem completando, tá? Com os 12 principais óleos. E também já foi incluído o óleo de coco, né? Para facilitar o uso. E ele fica 3 vezes de 122, tá? Opa, ficou. Tá, aqui um pouquinho da promoção que a gente tem esse mês, tá? Qualquer um desses kits, menos o essencial para o lar, tá? Desculpa, menos o essencial, aquele último, vocês ganham uma canela cássia, tá? É o óleo da autoestima. Canela cássia para compras acima de 100 pontos. E nesse kit aqui, vocês, além da canela cássia, ganham o cedro. Porém, a doTERRA tem mais uma promoção para esse mês, tá? Lembrando que isso é só esse mês. A partir do kit essencial para o lar, que é esse aqui que equivale a 200 pontos, vocês ganham um Deep Blue, mais um Deep Blue, tá? Que vocês podem ou guardar para vocês, ou compartilhar com alguma pessoa que vocês sabem que estão necessitando daquele óleo, de um óleo tão especial para dores musculares, tá? Dores musculares, dores articulares. Esse aqui também ganha o Deep Blue. Tem alguns outros brindes, se a gente quiser acrescentar algumas coisas, mas aí a consultora que está atendendo vocês, né? A pessoa que convidou vocês para essa classe, pode orientar melhor vocês, tá? Bom, gente, e deixa eu ver aqui se tem alguma coisa sentindo a garganta, não, dúvidas não tem. Então, fiquei muito feliz, né, de conseguir passar, acredito que foi passado bastante informação, né? Eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Eu amo quando alguém pergunta alguma coisa. Por favor, perguntem alguma coisa. Vou dar alguns minutinhos para perguntar. Obrigada, Kathleen. Obrigada. Gravei para vocês, tá? Para vocês terem algum material. Finalmente consegui gravar soluções naturais. Não foi com a melhor voz, mas foi gravado. Então, vocês conseguem compartilhar com as outras pessoas que vocês queiram, que não conseguiram estar aqui, né, ao vivo. E que bom, gostei muito, muito obrigada, gente, obrigada. Qualquer dúvida, né, lembrem que a gente está aqui para orientar vocês, né, uma vez que vocês se tornem clientes preferenciais, vocês, né, têm um atendimento direto com a gente, né, uma ligação direta com a gente vai ajudar vocês a ter esses mesmos resultados com os olhos de vocês. Então, cada reunião aprendemos algo diferente, é isso aí, gente, cada consultora fala a parte que acha mais importante, né, e às vezes a gente ressalta uma coisa ou outra e a gente vai aprendendo coisas diferentes. E a gente também, às vezes, tem reunião falando sobre o negócio, né, se alguém se interessar em saber um pouquinho sobre como que se faz doTERRA, o que se ganha com doTERRA, que é um negócio incrível, uma oportunidade incrível para quem está começando agora, tá? A doTERRA está recém-ingressando no Brasil. Quem quiser saber mais, a gente vai ter reuniões sobre isso também, né? Pergunta para a pessoa que te convidou aqui, que ela vai saber as datas dessas reuniões, tá? Então, gente, acho que eu vou me despedir, já são 9h07, já passamos de 1 hora, e foi muito bom estar aqui com vocês, né? Agradeço a participação de todos, o tempo de todos, e um beijo para todos, boa noite, tá? E qualquer coisa que precisar, a gente vai estar à disposição, tá? Um beijinho.